Boa noite. Muito gentil essa apresentação. Estou um pouco encabulada depois dessas duas apresentações prévias, mas vamos lá. Meu nome é Olivia, vocês já perceberam, eu sou economista, formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, o que faz com que a maioria das pessoas pense que eu cheguei no topo de uma jornada de muito sucesso, né? Tudo que eu planejei deu certo e eu cheguei lá. Mas a verdade é o oposto disso. A minha jornada foi foram muitas coisas que eu tentei e deram errado, e porque as coisas que eu tentei deram errado, que no final deu tudo certo. E é essa história que eu quero contar para vocês, esse recomeço, num lugar de muita humildade. Eu fui estudar na USP, vou começar a minha história da USP, onde eu demorei 8 anos para me formar. O curso de economia na USP que eu fazia tinha 5. E o tempo máximo que a USP permitia, pelo menos naquela época, era 8. Então, se eu não me formasse no ano que eu me formei, no semestre que eu me formei, eu ia ser jubilada, o que significa que eu ia ser expulsa e que todos os 8 anos teriam sido desperdiçados. Então, eu fui no limite do que eu podia, do que era permitido pela regra da universidade. E esses 8 anos que eu fiquei na USP não foram porque eu era mãe de família e tinha que sustentar, ou que eu trabalhava para sustentar, ou qualquer motivo nobre. Eu demorei 8 anos porque eu ia para festas, eu não perdi uma Economidas, eu chegava bêbada para fazer prova, eu fui uma aluna extremamente irresponsável e aproveitei o que a universidade tem de vida social não acadêmica durante a maior parte dela. Claro que isso gerou muito preconceito, muita gente achou que eu nunca ia terminar, inclusive professores, enfim. Durante essa jornada, eu tive muita gente falando, cara, desencana. Inclusive, o coordenador do curso falou, desencana, jubila, depois você presta o vestibular de novo, a grade nova é mais fácil. Aí, se você prestar vestibular de novo, entrar de novo, você já fez metade do curso, aí você se forma, e desencana, Olivia, não insiste. Só que, apesar de eu ser uma péssima aluna na faculdade, e eu era mesmo, não vou negar, eu sempre fui inteligente, de aprender com facilidade, então, eu ia conseguindo passar em algumas matérias. A diferença é que, acho que todo mundo que fez faculdade tem essa noção, é que, na escola, quando a gente está na escola, tem meio que um caminho que vai levando a gente para o fim. Né? Tipo, você entra na escola, aí você vai passando de anos, vai terminando as disciplinas, de repente você acabou, você se formou no ensino médio, sei lá. Na faculdade não é assim. Não adianta você entrar e, se você cumprir tudo que foi dado, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar decisões. Porque o que você quer fazer depois da faculdade? Isso cabe a você, não é mais responsabilidade do Estado, dos seus pais ou qualquer coisa do gênero. Então, eu achava que na faculdade era que nem no colégio. Você chega e você vai passando nas matérias e, no final, eu me formei, sou economista, e aí vai ter emprego para mim. Eu fiz USP, poxa, é óbvio, vai dar tudo certo. Mas não é assim, né? Você precisa fazer escolhas ao longo do caminho. E eu não sabia, eu não tinha maturidade, eu não tinha noção de que eu tinha que fazer essas escolhas. Eu venho de um lugar de muito privilégio, de intelectual e tal, mas de pouca noção de mundo, de parar e pensar, tá, eu quero ser economista para quê? Onde que eu quero trabalhar? O que eu quero fazer com isso? Eu não parava para pensar nisso, eu não tinha essa reflexão, ao contrário do que todo mundo pensa, porque olha onde eu cheguei, cara. Eu fui mentorada, eu fui escolhida por um ganhador de Nobel para ser mentorada por ele. E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo quando eu estava na faculdade, eu não tinha ideia de que eu ia chegar nesse lugar. Então, é uma coisa totalmente paradoxal, mas eu sempre fui muito trabalhadora. Então, embora na faculdade eu fosse uma péssima aluna empurrando tudo com a barriga, na vida profissional, eu fazia estágios, eu era uma boa profissional, eu consegui bons empregos, porque eu era muito esforçada. E, depois de 2 ou 3 anos em um estágio, em um trabalho específico que eu acabei efetivada, o meu chefe virou para mim e falou assim, Olivia, eu preciso de um diploma. Você não vai poder ser estagiária ou, sei lá, o que você é aqui para sempre. Vai chegar uma hora que a gente precisa que você se forme. E aí? O que você vai fazer com isso? E aí foi nessa hora que eu percebi que ele estava me dispensando. Né? Ele estava falando, querida, você é querida, eu gosto do seu trabalho, mas eu preciso de você com um diploma. E esse foi meu primeiro recomeço. Foi a hora que eu falei, eu pedi demissão e falei, não, pera, eu preciso terminar a faculdade, porque aí eu vou me tornar economista, e aí eu vou conseguir fazer alguma coisa da minha vida, aí eu vou me tornar alguém com algum papel na sociedade. Nesse momento, eu pedi demissão, avisei para os meus pais que eu ia ficar em casa, e comecei a
preencher a minha grade curricular com disciplinas de manhã até à noite, porque eu tinha, tipo, 1 ano para me formar, para não ser jubilada, e eu tinha muita disciplina para fazer. Então, eu enchia, eu fazia aula de manhã, à tarde, à noite, fazia muitas coisas, e eu sentia uma culpa de estar fazendo uma universidade pública, demorar tanto, desperdiçar tanto recurso público. Apesar de tudo, eu tinha uma culpa. Então, eu falei, eu vou fazer uma iniciação científica, eu vou tentar fazer uma iniciação científica útil no meu último ano, no meu 8º, 7º ano. Eu fui fazer uma iniciação científica que eu queria que fosse útil. Eu queria terminar a faculdade entregando alguma coisa. Assim, ó, sociedade, beleza, eu peço desculpas, desperdicei muito recurso, mas, pelo menos, eu fiz essa pesquisa aqui que serve de alguma coisa para alguém pensar alguma coisa de solução para o nosso país, sei lá, para o nosso mundo. E aí, na iniciação científica, eu fiz uma pesquisa que foi muito bem avaliada. A minha pesquisa na universidade acabou sendo muito... Eu recebi notas muito boas, e a universidade, a faculdade ficou com orgulho de mim e resolveu me pagar para eu ir apresentar em congresso na ONU, na OMC, enfim. Já viram algum potencial, no final do curso, viram algum potencial de uma menina prodígio que tinha algumas ideias legais. E foi aí que eu comecei a... Olha que doideira! No último respiro da universidade, foi como eu comecei a ver sentido na minha carreira como economista. Tem muita gente, principalmente os jovens, né? Eu estou presente no TikTok, eu tenho muitos seguidores jovens que falam, nossa, mas quando que deu aquele clique, né? Quando que você percebeu que você queria ser economista, que você queria mudar o mundo? Eu falei, cara, foi quando eu não sabia o que eu estava fazendo. Foi quando eu não tinha ideia de que eu estava ficando adulta e que eu tinha uma responsabilidade e que eu tinha que fazer alguma coisa com isso e com esse diploma, e eu não sabia para onde eu estava indo. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Foi aí que eu comecei a me perguntar, não, mas espera, eu estou fazendo tudo isso por alguma coisa, né? Não pode ser só para ter um diploma. Esse diploma tem que ter alguma utilidade. E aí eu comecei a entender o que eu ia fazer com o que eu estava aprendendo na universidade. Beleza, me formei, não foi difícil conseguir emprego. E, logo no meu primeiro emprego formada, eu fui para uma consultoria econômica renomada, e o meu primeiro cliente... A sorte, às vezes é isso, né? Alguém falou hoje que a sorte você tem que ser pego em movimento, né? A sorte, às vezes, aparece para a gente tem que estar movimentado para conseguir aproveitar. A sorte caiu no meu colo. Meu primeiro cliente, como economista formada, era nada menos do que o Google da Califórnia, que eu não sei se vocês têm noção, mas o economista-chefe do Google é um cara chamado Hal Varian, que é tipo um dos economistas mais renomados que a gente tem na atualidade. Ele é um gênio, ele criou soluções incríveis e super transformadoras na economia, e ele era o meu primeiro cliente. Então, eu me esforçava, que nem uma cretina, para conseguir entregar alguma coisa para esse cara, para pelo menos... Não era nem ele ficar impressionado, era ele falar, beleza, eu paguei pela consultoria dessa mina aqui que está entregando. Era só isso. Mas eu não conseguia arrancar isso dele, porque esse cara ele era tão à frente, mas tão à frente, que tudo que eu entregava, eu tinha a sensação de que ele já sabia. Eu me debruçava por meses num estudo, apresentava, e ele fazia uma cara de tipo, tá, isso é óbvio, né? Tipo, eu paguei por isso, sabe? Uma sensação de frustração assim constante. E aí eu entendi, esses 8 anos que eu passei na USP não serviram de nada, né? Porque eu estou aqui, virei economista, beleza, estou aqui com o diploma, com o melhor cliente que eu poderia ter, e eu não estou conseguindo entregar uma coisa relevante. E aí veio a reflexão, né? O que será que eu estou fazendo de errado? Conversei com a minha chefe, e aí a gente chegou à conclusão de que eu precisava de estrada. Eu acho que isso é comum, acho que é comum no jovem, né, achar que ele está pronto. Agora tenho diploma, sou economista, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabia. Então, ela falou, você tem que ter paciência, ou você vai ter estrada, né, você vai ficar muitos anos como consultora econômica, e aí, eventualmente, você vai ficar boa, ou você tem que fazer mestrado. O mestrado vai dar uma acelerada, porque você vai ter que estudar intensivamente. Só que eu achava que eu era burra. Eu não tinha ainda noção de que eu era inteligente. Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu com a autoestima lá embaixo, tá? Achando que as coisas davam certo porque eu tinha sorte. Eu não tinha noção de que eu tinha o esforço e esse esforço tinha uma resposta. Eu não tinha essa noção. Então, eu pensei, bom, se eu tenho que fazer mestrado, é óbvio que eu não vou passar no mestrado bom. Não existe chance de eu passar no mestrado bom. Eu sou 8 anos de formação na USP, com notas medíocres. O trabalho que eu entrego para esse cara na consultoria econômica é provavelmente um trabalho medíocre, porque senão ele ficaria impressionado comigo, ele não fica. Então, eu vou aplicar para um mestrado na Europa. Eu nem pensei em fazer mestrado no Brasil, porque demorei 8 anos para me formar na USP. Eu estava com trauma, eu não queria passar por universidade brasileira de novo, não.
Então, eu cogitei os mestrados na Europa, que são bem fáceis de entrar, pelo menos na minha área, é só você pagar, é só você ter condição de pagar que você está dentro. E aí eu escolhi um mestrado que era bom e barato, basicamente, que eu conseguiria pagar sozinha. E fui para Barcelona. E esse foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, porque quando eu cheguei em Barcelona, é como se Deus tivesse falado para mim, filha, eu não quero você aqui. Definitivamente, esse lugar aqui não é para você. Ele começou a me dar esse sinal e eu ignorei. O primeiro sinal que ele me deu foi: Barcelona tem uma crise imobiliária. Gente, se eu tentasse alugar um quarto num cativeiro, sem exagero nenhum, eu não conseguia. Era postada a vaga do quarto na internet, passava segundos, a vaga sumia, porque tinha muita gente querendo morar em Barcelona, pouca casa disponível, enfim, era uma crise. Dizem que ainda tem essa crise, mas melhorou um pouco. Eu não conseguia. Então, eu fiquei 3 meses morando em Barcelona, 3 meses morando em albergue. Morar em albergue significa que eu dormia cada dia em uma cama diferente, eu não tinha um lugar. Cada noite eu pagava, cada noite era um negócio diferente, era um inferno. Foi o pior período da minha vida. Para piorar, isso já era um contexto de que quem está fazendo mestrado tempo integral já não é uma cabeça boa, você já não tem condições mentais, as suas faculdades mentais não funcionam sem o mínimo de conforto para você se dedicar àquilo que você está se propondo a fazer. Para piorar, o Banco do Brasil, que era o meu banco na época, entrou em greve. E a minha gerente do Banco do Brasil entrou em greve. E eu não conseguia, por qualquer motivo que seja, que eu nem lembro qual que era, eu não conseguia transferir meu dinheiro do Brasil para a Europa. Então, para piorar tudo, eu já não tinha onde morar, eu tinha pouco dinheiro, e eu não conseguia transferir meu dinheiro, a faculdade ficava me cobrando, enfim. Fiquei alguns meses lá na faculdade, 1 mês e meio, mais ou menos, enforcada, não conseguia estudar, não conseguia pagar a faculdade, não conseguia morar, não conseguia nada. Estava tudo dando errado. Eu falei, cara, eu vou desistir da faculdade até o Banco do Brasil regularizar, sei lá, eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu não vou voltar para o Brasil, porque, fiquei aqui esse tempo todo, saí do Brasil com a promessa de voltar com diploma de mestre, não vou voltar sem diploma de mestre, não. E aí eu fiquei, olha que história maluca, eu fiquei em Barcelona, trabalhando num trampo nada a ver, eu trabalhava num negócio, um trampo digno, mas não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo ali, entendeu? Eu fui trabalhar num mercadão, uma espécie de um mercadão que tem em Barcelona, numa tenda, tipo feirante, vendendo os negócios, porque era o único trampo ilegal que eu consegui, porque eu não tinha visto de trabalho, né? Então, era o único trampo ilegal que eu tinha que conseguia me sustentar. E um dia, eu estava lá, quando fechava lá o mercadão, eu tinha que limpar, né? E, gente, era uma coisa muito pesada, era uma limpeza pesada mesmo, de passar rato, era um bagulho intenso. Eu estava limpando o negócio e falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fiquei 8 anos para me formar na USP, trabalhei, beleza, aí eu juntei uma grana, aí eu vim fazer um mestrado e o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que eu desejei, não tem nada a ver com o que eu quero para mim, não tem nada a ver com o que eu sonho, eu não estou indo para lugar nenhum, eu estou completamente perdida. E aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil, e aí eu fiz uma reflexão interna e concluí que eu queria fazer um mestrado top nos Estados Unidos. Era isso que eu queria. Eu não queria estar em Barcelona, eu queria estar nos Estados Unidos fazendo um mestrado com um ganhador de Nobel, que esse era o meu sonho. Então, eu voltei para o Brasil, avisei os meus pais e falei, eu vou aplicar, eu vou me dar um tempo para aplicar para o mestrado nos Estados Unidos. Se eu não conseguir, tudo bem, eu volto para o mercado de trabalho, a vida que segue, e é isso aí, é isso aí, né? Eu sonhei uma coisa que não deu. Mas se eu conseguir, eu vou. Beleza? Meus pais falaram, beleza. E aí, eu peguei uma janela de application que não tinha algumas universidades, então eu tinha poucas opções para escolher. Chicago era a minha última opção, porque Chicago, não sei se vocês têm noção, mas Chicago é uma universidade muito nerd, e eu sou o oposto disso, né? Definitivamente não tenho o perfil da Universidade de Chicago. E aí eu falei, terminei de preencher o application é cheio de redação e tal. Quando eu terminei o processo, eu falei, cara, eu acho que se eles me escolherem, eles vão me escolher muito, eles vão querer me dar uma bolsa, eles vão falar, vem para cá, por favor. Senão, eles vão me odiar e vão falar, não volta aqui nunca mais. Vai ser ou um ou outro. O meio termo, ser aceita, sem bolsa, não existe essa possibilidade. E essa intuição se concretizou. Poucas semanas depois, a universidade me ligou, falando assim, Olivia, a gente viu o seu application, a gente gostou muito de você, e a gente tem uma bolsa que está para esgotar o prazo o deadline, né? E a gente queria muito que você aplicasse, porque a gente acha que você é o perfil dessa bolsa. E eu, como eu precisava de dinheiro, gente, mestrado nos Estados Unidos é muito caro, né? Coisa de 1 milhão.
Eu precisava de dinheiro, eu falei, tá bom, manda aí, é dinheiro, estou dentro. Nem olhei o que era a bolsa, manda aí que eu vou aplicar. E aí eu apliquei. E aí passou algumas semanas, eu recebi a carta de aceite e o aceite dessa bolsa. E aí que eu fui ver o que era a bolsa. E essa bolsa, e é muito legal isso do processo americano, né, que tem uma intersecção entre que os professores acabam selecionando os alunos, e, enfim, não é só você que escolhe a universidade acaba te escolhendo também. E o professor que tinha me escolhido era justamente um cara que ganhou o Nobel, e era essa bolsa para ser mentorada por ganhador de Nobel. Isso depois de uma jornada de uma pessoa que ficou o tempo todo acreditando que não ia para lugar nenhum. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou ninguém. Né? De repente, eu fui selecionada por um ganhador de Nobel. Quando eu cheguei em Chicago, eu era tratada como uma estrela. Todo mundo queria me entrevistar, queria tomar café comigo, saber o que eu tinha, qual era a minha opinião, qual era a minha visão do mundo. E eu, cara, eu sou aquela menina que nem conseguiu se formar na USP, sabe? Eu reprovei econometria 3, 15 vezes. Quem sou eu? Eu nem tenho opinião. E até hoje eles perguntam minha opinião de coisas que eu falo, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que está o tempo todo se questionando. Mas será que eu tenho essa condição de me perguntar? E a minha conclusão é que sim, mas não pela razão que normalmente a gente acredita que é. Do tipo, eu fui lá, estudei, aí eu construí um currículo, e esse currículo me levou... Sabe, você vai subindo degraus. É o oposto. Eu só me tornei a pessoa interessante que aparentemente eu sou hoje porque tudo deu errado. Porque, pensa, se eu tivesse me formado na USP, no lugar de privilégio que eu tenho, se eu tivesse me formado na USP no tempo certo, eu nunca teria feito um TCC interessante, eu nunca teria feito uma pesquisa relevante. Eu iria para o mercado financeiro, ia ter um trabalho convencional, ia ganhar bem, igual a grande maioria dos meus amigos ganha bem, e ia ter uma vida ok. Eu ia ser feliz, eu provavelmente ia ser feliz, mas eu não ia ser relevante para o que eu acredito que é relevante. Eu não ia fazer as contribuições para o mundo que eu acredito que sejam relevantes. Se Barcelona tivesse dado certo, se o Banco do Brasil não tivesse entrado em greve, eu nunca teria ido para Chicago, eu nunca teria sido selecionada por um ganhador de Nobel, eu nunca teria vivido tudo que eu vivi. Então, assim, foi preciso tudo dar errado para eu encontrar o lugar que as coisas começaram a dar certo. Essa é a jornada de recomeço que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é uma jornada que entende que o fracasso não é o fim. O fracasso é, talvez, uma oportunidade para você encontrar, finalmente, o seu sucesso. Muito obrigada.